Meu nome é João Batista Cordeiro Dantas, sou da Universidade Federal da Paraíba, programa de pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. Esse trabalho tem o título de Estudo GRR cruzado em um sistema de medição em tonalidade de revestimentos cerâmicos. Foi desenvolvido por João Batista Cordeiro Dantas, professor Rogério Santana Perucci, professor Luiz Moreira Coelho Júnior e Francisco Tiago Araújo Barbosa, todos da Universidade Federal da Paraíba. Contextualizando o tema, eu inicio falando sobre o conceito de cerâmica. Segundo a Grafioso, cerâmicas são materiais inorgânicos e não metálicos que são consolidados e submetidos a altas temperaturas. As cerâmicas, elas são compostas por três componentes. O componente inferior, chamado de suporte ou massa, que é o resultado da moagem da argila. O intermediário, que chama-se de engobe, e a parte superior, que é a parte de esmalte. A combinação esmalte e engobe são as combinações que proporcionam a cor aos revestimentos cerâmicos. Nesse trabalho, ele foi focado em cerâmicas da cor branca, do tamanho 5 por 10, ou seja, 5 centímetros por 10 centímetros. Essas cerâmicas elas são muito utilizadas nas fachadas de prédios de casas. E existe um defeito, uma anomalia associada à produção ceramista desses pequenos formatos, que é a diferença de tonalidade. São produtos que são da cor, entretanto, eles têm variações de tonalidade, tornando uma diferença de cor quando aplicados no seu destino final. Trouxe um exemplo de uma fachada de prédio. Note que essa parte superior aqui, ele tem uma coloração um pouco mais acinzenta da parte inferior. Este defeito é chamado de defeito de diferença de tonalidade, que são quando produtos são produzidos no mesmo lote, entretanto, tem diferença em suas cores. O sistema utilizado para avaliar essas cores é o sistema CIELAB, o sistema de coordenadas CIELAB. Ele é composto por três coordenadas. A coordenada A, que varia da cor verde à cor vermelha, a coordenada B, que varia da cor azul à cor amarela, e a coordenada L, que divide esse sistema em dois campos, o campo claro e o campo escuro. Quando uma cor é detectada, ela é representada por um vetor, onde suas coordenadas são formadas pela coordenada L, A e B, e existe um vetor resultante nomenclaturado de vetor E. A diferença de tonalidade é vista quando se avaliam vetores que têm coordenadas diferentes. E essa diferença entre essas coordenadas, a diferença entre o vetor resultante, é dado pelo ΔE, que é a variável de estudo durante todo esse trabalho que apresentaremos. O instrumento utilizado para realizar a medição da cor é o colorímetro ou o espectrofotômetro. O espectrofotômetro, esse instrumento utilizado, ele primeiro é referenciado em uma peça de referência e realiza a aferição de outra peça. Quando essa medição é realizada, é detectada a variação de tonalidade, o ΔE é exposto. E, a partir de então, verifica-se se essa diferença de tonalidade é aceitável ou não. De acordo com as normas regulamentadoras brasileiras e internacionais, verifica-se esse aceito de tolerância. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o sistema de medição de cor para avaliação de tonalidade de revestimentos cerâmicos através de um estudo GRE. Trouxe uma citação de Orofai, que ele fala que avaliar os erros de medição associados ao sistema de medição é uma ação essencial para verificar a sua influência nos processos de fabricação, uma vez que a variabilidade associada aos processos de fabricação, eles advêm do processo de fabricação em si, somados ao sistema de medição. Então, o estudo GRE, ele conta com dois atores, os operadores e as peças. Então, o GRR utiliza-se de M operadores e K peças. Cada M operador medirá cada K peça N vezes. E será essa o nosso estudo realizado. A nossa variação total, a nossa variabilidade total da medição, ela é associada entre a variabilidade advinda do processo somada à variabilidade advinda do processo de medição, do sistema de medição. E o sistema de medição, ele é a variação GRR,
ela é obtida através da soma da repetibilidade, da variabilidade advinda da repetibilidade e a variabilidade advinda da reprodutibilidade. Obtido isso, é possível calcular alguns índices, tais como o PTR, que é a influência da variabilidade advinda pelo sistema de medição na tolerância existente para aquele processo. E será o índice PTR utilizado nesse trabalho. O índice PTR, ele revela a qual nível o sistema de medição encontra-se. Quando o índice PTR se encontra menor que 10%, disse que o sistema de medição ele é aceitável. Se o PTR se encontra entre 10% e 30%, afirma-se que ele se encontra no nível marginal. Superior a 30%, disse que o sistema de medição ele é inaceitável. A metodologia proposta ela é dividida em dois blocos. Primeiro, planejamento experimental e segundo, análise estatística GRE. O planejamento experimental ele conta desde a definição do sistema de medição até a condução de experimentos. E a análise estatística GRE inicia-se com a avaliação do valor do PTR, são feitos alguns gates e algumas análises durante o processo, analisando peça, operador e a combinação entre eles, e, por fim, são feitas conclusões e recomendações. O plano de coleta para esse trabalho foi realizado utilizando 3 operadores. Cada operador mediu as mesmas 10 peças. Cada peça foi medida por cada operador 3 vezes. Realizando a primeira coleta de medições, utilizando o colorímetro, chega-se a esses primeiros resultados. Note que, se observando a medição realizada por cada operador para cada peça, o perfil de medições observadas, a distribuição aqui de medições para cada peça do primeiro operador se encontra-se visualmente diferente do segundo e do terceiro. Ao avaliar-se essa influência através do índice PTR, observou-se um índice PTR de 75%. Então, indicando que o sistema de medição para a primeira rodada de medições, utilizando o processo de medição atual do sistema, é inaceitável. Então, foram tomadas algumas ações. Primeira, a construção do centralizador de medição. Então, foi construído esse sistema aqui de centralização de medição, utilizando-se acrílico em corte a laser. Então, coloca-se para que esse estudo fosse desenvolvido, a peça a ser analisada dentro desse centralizador e põe-se o colorímetro, a sua câmera, aqui nessa parte circular e é feita a aferição centralizada no mesmo ponto para todas as medições. Após essas ações, o perfil de medição por operador ele já se torna parecido entre os operadores e é revelado no índice PTR, onde na segunda rodada de medição sai-se de 75% para 35% o índice de PTR, ainda proporcionando um sistema de medição inaceitável. A primeira rodada apresentou 75,56% e a segunda 35,97%. Então, foi visto que houveram alguns outliers para algumas peças e algumas medições. Foram refeitas essas medições, chegando a esse perfil, atingindo um PTR de 26,28%. Então, foi observada uma evolução entre as rodadas de medições, saindo de um PTR de 75% para um PTR de 26%. Dessa forma, o estudo contou com 3 rodadas de medição. A primeira rodada apresentou um valor de índice de 75%, a segunda de 35% e a terceira de 26%. Então, nota-se que as ações tomadas, controlando a temperatura do ambiente e também realizando medições com centralizador de medições, foi eficaz e utilizando o método do GRE. Aqui são algumas referências. Obrigado.